Olá, filhos e filhas, reis e rainhas, sejam bem-vindos a mais um Pode Com Ele. O Pode Com Ele hoje está muito especial. Estamos com uma pessoa incrível que tem uma história de vida, de superação, que encontrou Deus nesse processo, construiu uma família, um legado. Hoje tem impactado muitas vidas pelo Brasil. Eu estou honrado de receber você hoje na mesa. Denis, seja bem-vindo. Denis Sá. Muito obrigado, David. É um prazer estar aqui com vocês também. Então, contar um pouco da nossa história aí e principalmente sobre isso, né? Enxergar essa paternidade na nossa vida, esse resgate que todos nós temos aí, né? Acho que vai ser um ponto principal para nós aqui. Maravilha. E se você já acompanha o Pode Com Ele, compartilhe esse episódio para outras pessoas. Se você é novo aqui, se inscreva no nosso canal. Quero agradecer muito a você, Denis. Obrigado por estar aqui com a gente, por aceitar esse convite. Eu quero agradecer a produtora It's Flow por proporcionar toda essa estrutura para que a mensagem chegue de uma forma maravilhosa para você, sem ruídos, para que você entenda realmente o que está saindo daqui. O que você achou da experiência, Denis? Achei maravilhoso, cara. O lugar aqui é fantástico, David. Então, saber que muita gente, né, grava aqui, que já tem uma estrutura para acolher, né? Então é diferente, né? A gente já sabe que já tem uma linguagem, né? A gente já sente acolhido aqui, né? E obrigado, David. A gratidão é minha de estar aqui mesmo já, né? A gratidão é minha total de estar aqui com você. Amém. Eu também me sinto da mesma forma, com gratidão. Muito obrigado, Denis. Então é isso. Gente, antes da gente começar, quero me apresentar. Eu sou o David Oliveira, sou o host aqui do Pode Com Ele, eu que vou estar aqui sempre conduzindo as mesas. Sou especialista comportamental, também sou apaixonado pelo autoconhecimento. Legal. Eu creio que o Pai, Deus, quando nos desenhou, realmente ele teve cuidado em cada detalhe. Então, algumas pessoas com essa curiosidade, com esse desejo de querer conhecer quem eu sou realmente, quem eu sou em Deus, quem eu sou aqui nessa terra, qual é a minha missão, meu propósito. Se você tem esse desejo, se você gosta desse tipo de conteúdo, continue acompanhando aqui o Pode Com Ele, que você vai encontrar histórias incríveis de pessoas que também estão trilhando esse caminho, que já alcançaram grandes conquistas nessa busca. Obrigado, David. Obrigado. Muito obrigado, Denis. Vamos começar, Denis? Vamos lá. Vamos lá. O Denis, ele é esposo da Priscila Sá, faz um trabalho incrível, né, de lives aos domingos, às 21 horas, falando de Deus, falando do Pai, do amor do Pai, falando da palavra e conectando ali pessoas também que estão buscando, né, uma palavra para começar a semana, para começar o próximo dia da melhor forma possível. E é pai de 5 filhos, fundador da instituição Enjoy. É isso aí. Que hoje também tem franquias, né? Tem vários negócios. E, assim, mas uma coisa me chamou muito a atenção, é a sua história, cara. Obrigado. Aquele bate-papo que a gente teve primeiro. Sei. Eu queria entender primeiro quem é o Denis. E, cara, me fala um pouquinho desse processo de transição. Como era antes e depois de tudo que você está vivendo hoje. Como aí a importância da Priscila, sua esposa, nesse processo? Nossa, demais, né? Demais. Meu nome é Denis Sá, eu sou casado com a Priscila Sá, vou falar, né? Aquilo que você já disse. Tenho 5 filhos, então eu tenho muito orgulho de ter 2 filhos hoje. Quando eu iniciei um negócio 18 anos atrás, então estava nascendo o Pietro, que trabalha com a gente hoje, voltou agora dos Estados Unidos, está trabalhando comigo, e o Petros, que é o que cuida da operação hoje, que é meu diretor de operação da rede, estava com 8 anos. Então, quando a gente fala de você construir um legado, um negócio para que seus filhos possam trabalhar, eu estou vivendo isso hoje. Uau. E eu tenho mais 3 pequenos. Eu tenho o Pierre de 9, a Esther de 7 e a Liz de 6 anos. Então, hoje, eu tenho vivido essa alegria, né? Então, de a gente ter uma família estruturada mesmo, de deixar com Deus, mas nem sempre foi assim. Eu nasci em Mauá, no ABC Paulista, eu sou do ABC Sim. Paulista, de Mauá. Minha mãe, uma pessoa maravilhosa, assim, fantástica, fez de tudo que ela podia, imaginável, para cuidar de mim, da minha irmã. Mas, infelizmente, minha mãe, ela está numa estatística cruel das mulheres que sofreram a violência doméstica. E eu confesso para vocês que teve coisas que eu só conheci agora, David, depois de muitos anos, né? Teve uma história, assim, vou relatar muito rápido, né? Um dia
eu não ouço rádio. Eu só ouço ou louvor, ou estou ouvindo uma mensagem ali. E um dia, inexplicavelmente, acho que tocou no rádio ali e começou uma história de uma pessoa. Sim. E ela contando a história, que se apaixonou com um homem. Vou falar muito rápido, até chegar um momento que casou, e aí o cara se transformou, era um cara agressivo, começou, primeiro bateu uma vez, bateu outra, e daqui a pouco ela falou, eu me acostumei com isso, e hoje eu estou aqui. Eu sou a Maria da Penha, sou paraplégica, tetraplégica. Pô, e eu comecei a chorar no carro, né? E aí Sim. falaram de uma estatística que, infelizmente, é cruel, não é o tema do que a gente veio falar aqui, né? Mas a gente acredita que o Senhor está guiando. 13 mulheres morrem por dia vítima de violência doméstica. Caramba. E eu fui, na minha inocência aqui, até na minha ignorância, eu fui naquele dia, sabe, desesperado de falar com a minha mãe. Eu falei, mãe, como a senhora sofreu 13 anos? A senhora apanhou 13 anos do meu pai. Por que a senhora viveu isso? E minha mãe, com lágrimas nos olhos, ela virou para mim e falou, eu sofri tudo isso por você. Uau. E eu entendi que minha mãe poderia ter morrido por mim. Sabe, que minha mãe poderia ter morrido pela minha irmã. Pela sua segurança. Pela minha segurança, porque a mulher que está vivendo uma violência doméstica, ela tem Sim. uma dependência emocional, financeira, ela sofre pressão, ela sofre muitas vezes ameaça, Sim. e ela não consegue sair daquela prisão sem grades que ela está. Que o homem que faz isso, o covarde que faz isso ali, aquela pessoa que vive essa situação. Meu pai, ele era alcoólatra. Então, lógico que o alcoolismo potencializa aquilo, né? Mas, querendo ou não, ele fazia aquilo, né? Então, minha mãe, ela poderia ter morrido. E Sim. eu falo assim, o quanto que eu sou grato pela minha mãe, porque ela começou a estudar, David, depois que separou do meu pai, começou a trabalhar depois que separou do meu pai. Então, foi administradora hospitalar, fez pós-graduação. Então, eu sou muito grato. E eu comecei a trabalhar com 17 anos, porque minha mãe, uma das coisas que ela sempre falou, olha, a prioridade para ela era estudar. Eu lembro de coisas que ela me levar para a escola mesmo, que eu era aquele cara rebelde, né, um moleque rebelde, ela me levar para a escola, todo dia na porta da escola, porque eu já estava, né, querendo seguir um outro caminho, né, vivia essa rebeldia. Sim. E aí, tema do que a gente vai abordar aqui, eu não sabia que eu já estava tendo uma raiz de rejeição ali. Porque separou do meu pai com 7 anos, né? E por mais que uma mãe, ela supra, ela dê carinho, ela, sabe, teve uma falha, teve uma desconexão ali. Sim. Então, eu comecei, graças a Deus, eu comecei a ler muita coisa aos 17 anos. Eu comecei a ler, porque eu fui espírita, kardecista, né? Então, e aí eu comecei a ler, sendo que minha mãe, até hoje, ela é kardecista. Então, eu sempre tive um poder de convencimento, convenci a minha mãe, li muita coisa. E aí, Deus foi generoso, porque eu continuei estudando. E eu sempre li, David, uma única coisa que a gente já teve tem essa afinidade, né? Ou área de desenvolvimento pessoal, ou área espiritual. Então, sempre já foi marcado. Eu nunca li um outro tipo de leitura. Sempre foi ou nessa área, Uau. ou desenvolvimento pessoal, ou área espiritual. Então, isso lá na frente fez toda a diferença para mim. Né? Até hoje, né? Ainda faz muita coisa que eu falo hoje, muita coisa que eu vivo, muita coisa que eu entrego na minha empresa é de coisas que eu li lá, cara, 30 anos atrás. Que os livros pode ter uma mudança ali, igual uma palestra. Pô, se vai assistir uma palestra nova, às vezes não tem nada novo, mas tem uma sacada ali, teve uma coisa que o palestrante deixou que pode mudar, que vai pode fazer virar. diferença, né? O que fez quando você Na fala da nossa. leitura, né, de um livro, né? Eu tive inúmeros insights, inúmeras sacadas que vieram de leitura, de um treinamento, de um curso que eu fiz. Então, eu sou muito grato por isso, né? Perfeito. Cara, me diz uma coisa, eu fico imaginando aqui a sua mãe, né? Tudo que ela sofreu, que você falou. Imagina para uma mulher que ela, por ter um homem assim ao lado, sabendo do que o filho não precisa só de provisão, ela tinha que fazer vários papéis ali, né? Oh, mas muito. Muito. Você acha que esse cenário é muito comum em muitas famílias hoje ainda? Infelizmente né? Infelizmente Tem muita pane, né? Então, assim, ó, eu sei o que é, David, eu sei o que é isso, de não ter um pai presente num dia dos pais, sabe, numa festinha da escola, e minha mãe está ali suprindo todas essa necessidade, mas, infelizmente, essa raiz de rejeição me acompanhou. Eu tenho coisas que eu convivo até hoje. Assim, minha esposa foi maravilhosa, assim, foi um grande instrumento de Deus na minha vida, porque
eu era um cara que me achava feio, sabe? Eu tinha uma raiz de rejeição, então me achava feio. Eu nunca consegui chegar numa mulher. Eu era tímido, por incrível que pareça. Até os 14 anos, eu lembro de uma professora chamada Fátima, professora de língua portuguesa, no Humberto de Campos. Fátima, se você estiver me assistindo em algum lugar, deixa uma mensagem. Ela falou assim, Denis, você escreve muito bem, porque o tímido, né, tem facilidade, eu precisava escrever. Então eu fazia leituras, eu fazia muitas vezes ali uma escrita, histórias, né? Mas na hora de falar eu era muito ruim. E eu falei, o que eu preciso aprender? Ela falou, vai se desenvolver. Eu fui fazer teatro, fui me desenvolver, aprender a falar em público, e sem saber que aos 17 anos eu ia trabalhar com o que eu trabalho até hoje. Há 32 anos eu trabalho com educação. Uau. Eu fui recrutado por um cara chamado Gilson Camilo. Se alguém estudou em escola pública, que até escola particular, deve ter visto aquele cara que entra numa sala de aula para entregar uma bolsinha de curso de informática, profissionalizante, e eu me dei muito bem. Aos 20 anos de idade, eu cheguei a montar a minha primeira escola de informática. Uau. Pô, aos 22, eu cheguei a ter uma rede de 10 escolas. Caramba. Então, assim, eu amei. Eu falei, cara, acertei o ponto da polenta. Isso aqui é o que eu quero, né? Sim. Só que, infelizmente, é o que eu costumo dizer. Se você não está fincado ali, você não identificou a sua paternidade, você não está associado, se você não tem um mentor, sozinho você pode estar mal acompanhado. Essa fala é muito forte. Sozinho você pode estar mal acompanhado. Muito forte. Isso é forte. Sim. Muito e forte. Às vezes é isso que acontece. Então, se você não sabe para onde vai, qualquer lugar tá bom. Essa fala é antiga. Mas se você já sabe, se você já está ganhando dinheiro, se você já tem definido na sua mente o que você quer, você precisa de um mentor. Porque sozinho você pode estar mal. A Bíblia fala disso, né? O tolo aconselha a si mesmo. E eu me tornei esse tolo. Menino de tudo, me tornei um cara arrogante, prepotente, orgulhoso, vaidoso, inconsequente, cego. Não tinha feito nada na vida. Hoje eu não fiz nada ainda. Eu tenho essa plena consciência disso, mas naquela época... E aí, infelizmente, me enveredei pelo caminho dos vícios. Eu já fumava, eu nunca fui um maconheiro, tá? Eu era um bom conheiro, né? Então, mas fumava lá um baseadinho, tinha experimentado outras drogas. Já tive por lá também. Mas eu nunca, sabe, tinha desandado na vida. Sim. E aí aconteceu o quê? Pô, juntou, eu tava com dinheiro, já com esse desvio de caráter ali, comportamental, associação, desandei. E aí cheguei ao ponto de perder tudo, dignidade, família, negócios, né? A primeira coisa que você perde. E a mãe, né? A família é a única que não desiste, né? Então eu agradeço muito a minha irmã, a minha mãe, que não desistiram de mim em nenhum momento. E eu cheguei em 2001, eu não tive coragem de me matar, porque eu me senti um lixo, sabe? Um escravo dos vícios ali, já no crack, infelizmente já estava vivendo essa drogadição. E eu falei para minha irmã, não fui nem falar com a minha mãe, porque mãe, ela falava assim, você não precisa, sabe, tá faltando alguma coisa, mas você vai encontrar. E eu falei, eu preciso me tratar, eu sozinho eu não consigo. E eu fui para uma clínica, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu fiquei 8 meses lá, David. Fiquei numa comunidade católica da Renovação Carismática, sabe, aqueles crentes católicos mesmo, né? Sim, rigoroso, né? Eu erguei as mãos, sim, tá sim. ali. Aí eu fiquei 8 meses lá. Quando eu Uau. saí de lá, eu vivi uma Deus-terapia. Então, fala que a dependência, né, ela é física, emocional e espiritual. Então, e a grande mudança, a grande transformação, só existe uma recuperação se houver uma conversão. Eu acredito nisso de todo o coração, independente da religião. Sabe, só existe uma mudança verdadeira se a pessoa tiver um encontro com ele, se tiver um encontro com Deus, né? Porque aí foi o que aconteceu. Eu saí de lá vivendo essa experiência tão forte que eu comecei a fazer o vocacionado para virar padre. Eu falei, se eu tiver que virar padre para nunca mais voltar a usar droga, é isso que eu quero. E aí, Caramba. é lógico, eu estava fugindo, né? Já tinha um monte de coisa aqui. Mas eu comecei a trabalhar, voltei a trabalhar, isso foi em 2001, terminei. Em 2002 eu comecei a trabalhar em uma rede de escolas, foi onde eu tive contato com o inglês. O Gilberto Chaves, que a gente estava falando aqui, foi o meu mentor. Pô, ainda é hoje um grande irmão, amigo, mentor. Eu tenho ele e o Carlos Wizard hoje, meus sócios, como 2 mentores, né? E na época, o Gilberto que me ensinou, ele falou, cara, você precisa aprender sobre inteligência emocional.
Você só vai liderar alguém se você liderar a si mesmo. Assim mesmo, Se você mesmo. cuidar aqui da realidade interna, do poder da palavra, da sua fisiologia, você cuidar da sua postura, da sua atitude, sabe, do seu posicionamento. E aí, na primeira escola que nós fomos fazer um trabalho, em 9 meses a gente colocou 1.500 alunos. Então, a primeira escola da Enjoy, eu fui colaborador dela em 2002. Então, para quem tá pensando em montar um negócio agora aí, que tá, pô, mas eu não tenho dinheiro, não tenho. Às vezes o seu trabalho é o maior patrimônio que você tem. O resultado que você vai fazer é o maior patrimônio, porque eu não tinha dinheiro, mas eu tinha desejo. Eu falava, eu não quero errar de novo. E nós fomos fazer um trabalho em 9 meses, nós colocamos 1.500 alunos numa escola. Chegou um momento que eu tive que virar dono, porque a gente começou a crescer, chegamos até a virar sócio de algumas escolas, mas ele queria ir para um caminho, né? O Gilberto estava indo para um caminho, já pensando até no online que ele trabalha hoje, e a minha especialidade é jovem, classe C e D. E aí você vai falar, por que a Enjoy hoje, o nosso público é C e D? Porque nós atendemos um público que foi exatamente a maior dificuldade que eu tive. Onde você teve a sua maior prova, é onde Deus mais vai te usar. Uau. Então, por que nós trabalhamos com classe C e D? Nós somos hoje especialistas, David, em encaminhar jovens e preparar jovens para o primeiro emprego. A Enjoy, a maior especialidade é isso. Preparar e encaminhar jovens ao primeiro emprego. E primeiro emprego, quem está procurando emprego hoje é o quê? É classe C e D. É aquele jovem que precisa trabalhar cedo para ajudar o pai, já está pensando em fazer uma faculdade, mas fala, meu pai não vai ter condições. Mas independente dele ter condições, eu estou me qualificando para que eu possa pagar a minha faculdade, eu posso pagar um curso, eu já estou pensando em casar, independente do meu pai, eu tenho que ter recursos. E é isso que a gente... E por que a gente trabalha com jovem, né? Sim. Porque raramente você vai ver uma criança que desandou na vida. Raramente você vai ver um adulto, infelizmente tem. Qual que é o período mais vulnerável, mais suscetível? É a infância. É a adolescência, né? Adolescência. É o período que os pais estão perdendo hoje o contato com o filho. E é nesse aí que a gente entra, conectar o pai junto com o filho e com a escola. Sim. Esse é o tripé que a gente trabalha muito, né? Sim. Eu já identifiquei alguns padrões, não sei se você já percebeu isso também, na infância. Vamos lá. Às vezes o pai, a mãe, realmente ele tende, né? Uma tendência dele querer ensinar seus filhos da forma como foi ensinado para eles. Ah, não tenha dúvida. Isso é um padrão comum. É o que ele aprendeu já passar, né? Sim. E é comum também, aquela criança ela vai crescendo, se desenvolvendo, e ela vai criando um senso de rebeldia porque ela não concorda com muitas coisas que o pai e a mãe acabam falando. E às vezes, por não ter essa conexão, algumas crianças, alguns adolescentes acabam escolhendo outros caminhos. O que é legal a gente dizer, né? Tem algumas coisas que a gente precisa desmistificar. Você até falou, qual que é a pergunta que não te fizeram, né? E eu acho que nunca perguntaram isso. Pô, o que me levou a usar droga? Perguntaram, mas não num podcast, não numa... E eu continuo dizendo a mesma coisa que eu ouvi também, pô, sei lá, 20 anos atrás. As pessoas, elas vão por um caminho das drogas, dos vícios no geral. Eu tô falando de droga aqui, mas, pô, o vício de falar mal dos outros, a pornografia, fofoca, né? Hoje, o vício da depressão, porque tem pessoa que é viciada, o cara não quer se tratar, ele não quer se curar, porque enquanto ele tá ali, ele tá no vitimismo, na zona de conforto dele. Eu sei que é duro, eu tô falando isso aqui educadamente, com respeito, tá? A gente sabe que depressão é uma doença, mas a pessoa dá o primeiro passo, é a mesma coisa de um dependente químico. Uma pessoa quer fazer uma dieta hoje, ele só consegue viver um dia de cada vez. Sim. É isso que a recuperação fala. Para cada dia basta os seus cuidados. Não se turbe o vosso coração. Então, um dia de cada vez. Hoje, eu vou vencer hoje. É hoje que eu tenho que vencer. Então, amanhã é outro dia. Para cada dia basta os seus cuidados. Eu não vou ficar preocupado com amanhã. Então, o processo de recuperação é o mesmo. E o que eu gosto de dizer? O que leva uma pessoa a usar drogas? Todo excesso é sinal de que está faltando algo. Essa fala é dura, eu sei que é forte. Mas eu gosto de dizer assim, as pessoas o jovem vai procurar drogas hoje por influência de amigos, curiosidade e influência de líderes, influência muitas vezes até de uma referência, de um ídolo. Pô, isso, sei lá, quantas pessoas? Pô, o Chorão. Se a gente pegar as músicas dele no começo, é muito legal. Mas quem usou sabe que no final, gente, era um cara depressivo, porque ele já não queria mais viver aquilo.
querer o bem está ao meu alcance e nem sempre, porém, praticá-lo. Ele já não queria mais ver. Você pode ver que era música já de depressão já. Pô, tá todo Mudou, mundo mudou falando, as letras. parecia inofensiva, mas te dominou, Pô, já é, porque ele já estava dominado pela droga. Sim. Então era uma montanha russa de emoções. À noite o cara tá comprando o mundo, durante o dia ele tá vendendo a alma dele. O vício faz isso. É para compensar algo, né? Para compensar algo. É. Pô, o vício de compra. Quantas mulheres hoje, quantos casais estão tendo o vício, sabe, a vida destruída porque a mulher é viciada em compra. O cara compra também, sabe, compulsivamente. E hoje você compra na palma da mão. Sim. Cara, você compra um negócio hoje, tá chegando amanhã já aqui. Então, é coisa de louco. Então, você imagina uma pessoa que tem esse tipo de compulsão. Ele Caramba. precisa de um tratamento. Os jogos. Então, Jogos é um outro caminho, né? é outro caminho. Não Que tem importa. destruído famílias. Qualquer um. Várias. A pessoa primeiro ela precisa admitir, eu sou impotente perante esse vício. E ó, eu admito que sou impotente perante a minha separação de Deus e que perdi o domínio sobre a minha vida. Ser verdadeiro gosto consigo de mesmo. ser verdadeiro. Deus, Assumir, isso ó, não tá bom. Deus ama os vulneráveis. Uau. Eu amo isso aqui, assim, onde a gente fala, pô, cara, não é só vitória. Sim. Ó, na raiz das derrotas ali, existe uma semente do futuro. Opa, sabe, né? Você vai encontrar uma semente para uma vitória futura. Mas agora você tem que encarar a derrota como derrota. Sim. Opa, eu preciso reconhecer, eu preciso de ajuda. E é importante, Denis, algo muito interessante que você falou, reconhecer os fatores externos, os resultados, e separar de quem somos, que é a identidade. Pô, Então, um exemplo, para mim, fantástico. identificar a minha identidade foi uma grande mudança na minha vida. Pô, abriu portas sobrenaturais da sua vida, né? Extraordinárias. Todo ser humano ele precisa entender o seu valor. Então, a percepção de valor dele sobre ele mesmo vai fazer diferença no posicionamento dele. Como foi para você? Como foi a jornada de identificar o seu valor, quem você é? Como era antes e como foi depois? Ó, eu tava falando com você, né? Até antes aqui, né? Eu vou falar para você, durante muito tempo eu sofri com isso sem saber. Eu sofri com isso sem saber. Minha esposa, eu acho que é um grande instrumento de Deus, assim, para me ajudar, os meus filhos. Mas essa raiz de rejeição que eu tinha dentro de mim, eu não sabia por que tinha isso. É lógico, depois que eu tive um encontro com o Senhor, mudou. Sim. Sabe? Eu era uma pessoa perturbada. Sabe? Aquele cara ansioso ao extremo. Tinha todos os diagnósticos possíveis, imagem, TDAH, isso e aquilo. E eu acredito nessa palavra do Senhor. Se por Cristo foste liberto, não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Sim. Então, houve uma verdadeira transformação, mas eu ainda não tinha identificado a minha identidade. Eu ainda não consegui identificar por que em algum momento eu identifiquei uma coisa assim. Pô, ó, meu pai teve uma questão com vício. Eu também tive. Olha que loucura. E aí chegou um momento que, quando eu identifiquei isso, eu falei, eu preciso interromper isso aqui. Opa, tem que parar comigo. Minha esposa fala muito disso, de maldição hereditária. Então, eu preciso bloquear daqui para... Daqui para trás, eu não consigo corrigir o passado, eu só corrijo o passado sendo melhor hoje. Ótimo. Só que, daqui para frente, eu tenho que ter uma jornada diferente com os meus filhos. Eu tenho que ter essa jornada libertadora. E conhecereis a verdade vos libertará. A melhor forma que você tem de levar uma pessoa a conhecer a verdade é por meio de Cristo, é por meio, sabe, de uma igreja, independente de religião, né? Estamos falando com gente madura, a pessoa se conectar com o Criador, se conectar com Deus, se conectar com a sua paternidade. David, eu falei, eu fui conhecer isso agora, nesse ano que eu fiz aqui um retiro espiritual lá de 8 dias, que daí que eu ouvi mesmo. Eu podia ter ouvido, mas eu não escutei, não tinha interiorizado o quanto que isso tinha me ferido. Sim. O quanto que essa raiz de rejeição, volta e meia ela aparecia. E a partir do momento que você se conecta com o Criador, e você sabe que você tem livre acesso a esse trono de graça... A hora que quiser. A hora que quiser. Trazendo aqui meu amigo Jobert, a gente sempre fala, aprender, sabe, sozinho, tá ouvindo um louvor. Deus habita no louvor. Quem canta os males espanta. O antigo fala, isso é muito de inteligência emocional. Segundo, aprender a falar com Deus. Sabe, falar com como Deus. Como é que se fala com Deus?
Cara, falar é como se fosse... Nós estamos conversando aqui, não estamos? Nós temos que falar com Deus desse jeito. Sim. Sabe, sem Não é amarrar. diferente. Cara, assim, é lógico. Oração é diferente. Pô, você acha que a gente se conecta com Deus de, sabe, Pai Celestial, Pai amado, Pai nosso, né? Jesus nos ensinou disso. Mas é importante a gente falar com Deus. Quanto tempo, muitas vezes, a gente não gasta, David? Eu estou falando isso aqui, a minha vulnerabilidade. Às vezes eu estou falando de alguém, eu estou falando de algo, e às vezes eu não tenho essa intimidade com Deus. Eu não tenho essa comunhão com Ele de falar, Senhor, tá aqui, ó, senta comigo. Eu vi uma pessoa que falava assim, ela entra no carro, ela está sozinha, ela coloca o cinto de segurança do lado e fala, Senhor, senta aqui comigo. Uau. O Senhor tem que ser o principal passageiro aqui, ó, aquele que tá, eu estou conduzindo aqui, mas é o Senhor que guia a minha vida. Uau. Pô, a gente tem que ter essa Forte. intimidade, né, com Deus, né? E Sim. sonhar, porque tudo vem pela visão, né? Tudo, eu acredito, eu não tenho dúvida disso, né? A gente vive por fé e não por vista, né? Então, Sim. Deus, ele Mas coloca a existência, aquilo semente. que ainda não existe. Exatamente. Então, a gente aprender a sonhar, né? Então, Uau. eu sou sonhador ao extremo. Pô, mas quanto tempo eu não sofri? Quanto tempo eu não sofri, David, querendo me comparar com alguém, cara? Eu queria me comparar com o dom de um, com o dom de outro, Sem saber quem é. Cara, então, assim, você tem um dom, você é único. Você é único, eu sou único em algo. E aí, a sacada como líder é você, assim, ó, esse é o que eu desejo para Enjoy, que eu desejo para todo líder. Sacada é você enxergar o seu... Tem um palestrante americano que fala disso, né? Você é insubstituível porque é você. Então, você tem que saber, pô, por que você? Uau. Só que daí, para uma equipe, para uma empresa, para uma organização, você precisa enxergar pessoas que têm dons complementares ao seu. Pô, hoje eu tenho meu filho, que eu brinco assim, ó, meu filho, eu sou o cara que deixo ele milionário, mas ele vai me deixar bilionário. Porque, entendeu? Então, assim, ó, por quê? Né? Hoje, e com muita humildade, a gente já tem empresa milionária, já tem faturamento, já... estamos no Brasil todo, 27 estados, mais de 100 unidades em operação, né? Mais 100 para serem inauguradas. Então, a gente já tem isso já. Pô, lá atrás, quando eu tive 9 escolas próprias, 10 escolas próprias durante 9 anos. Depois de 9 anos que nós resolvemos franquear o negócio. E erramos pra caraca. Mas o que eu quero dizer? Não tenha dúvida. Aquilo que eu vivi numa clínica, aquilo que eu vivi depois do meu casamento, de viver um dia de cada vez, de aprender a me superar, a liderar a mim mesmo, foi o que fez o sucesso profissional. Porque primeiro você precisa ter, muita gente fala disso, né? Você precisa ter um CPF forte para você ter um CNPJ forte. Então eu falo, primeiro você precisa ser líder de si mesmo para você liderar alguém. Você só dá aquilo que você tem. Isso é indiscutível. Uau. Então, hoje acho que é a grande sacada, né? Essa é a grande sacada. Então, a identidade é fundamental. Não tem para dúvida. você, Não o senso, a percepção de identidade. Não tenha dúvida. E o que traz? O que traz de forma assim clara no dia a dia? Qual a diferença do Denis sem identidade e a diferença do Denis com identidade forte? Pô, eu vou te falar, né? A referência de identidade traz um poder. E qual que é o poder que tem? Nós somos herdeiros da bênção. Ele assume. Você assume. Ele Então, assim, então, toma cara, posse da herança. Eu tenho um pai. Uau. Assim, eu não preciso de aprovação das pessoas. Não sou refém disso. Eu não sou refém disso. Então, e toda vez que a gente analisa a nossa vida, você analisa a sua vida. Toda vez que você tem alguma... Não é com o outro, é como você reagiu, como você respondeu à forma com que o outro... Então, isso aqui é papo maduro, espiritualidade madura, que você vai levar para a vida em todas as áreas. Então, se acontece algo, se minha esposa me fere, é porque eu permiti isso. Se um colaborador, se um amigo, se um sócio, eu permiti isso. Então eu preciso ser maduro o suficiente de chegar aos pés do Senhor e falar, Senhor, se eu sou seu filho, se eu sou herdeiro da bênção, se não está acontecendo de acordo com as suas promessas, me corrige, me orienta daqui para frente. Assim, você precisa ter essa vozinha suave, doce do Espírito Santo te guiando. Ele te dá informação privilegiada. Ele é socorro presente nas nossas angústias. Ele transforma a água em vinho, né? Ele faz essa grande... No meu caso, foi transformar o vinho em água. Vamos lá.
Muito bom. Como diferenciar as vozes da mente? Eu vejo que esse é um processo muito importante. Isso é maravilhoso perguntar. Isso é maravilhoso perguntar. Eu tenho uma coisa assim, né? Fala que o inferno é embaixo, não é? Então, assim, ó, as vozes que vêm de baixo são negativas. É do mal. Aquela que sempre quer te colocar para baixo, sempre quer desanimar. Ah, você não é digno, Aquelas você não que é ferem a sua merecedor. identidade, né? Aquela que fere a sua identidade. Você trouxe a palavra certa. As vozes de Deus é de cima, não é à toa que a gente olha para cima. Uau. Pô, Pai Celestial, Pai nosso que estás nos céus. Então, é para você olhar para cima. Pra você ver a imensidão de talentos, de dons, de virtudes, de coisas que às vezes a gente não enxergou e não está enxergando. Você se enxerga nesse momento que você se conecta com Deus. Pô, assim, hoje eu quero ter isso aqui. Tu sabe, abrindo meu coração, tá? Eu vivi momentos assim mesmo de espiritualidade com Deus, cara. Até esse momento de querer entregar minha vida até para uma comunidade religiosa, porque eu entendi que tudo realmente é aquilo que Paulo diz, tudo posso em Cristo que me fortalece. Uau. Assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, olha, é muito importante a gente lembrar as promessas do Senhor. Sim. É uma das formas assim que eu carrego na minha vida hoje. Como que você ora, Denis? Orar, eu lembro as promessas do Senhor. Senhor, o Senhor prometeu que eu sou cabeça e não caudo. O Senhor prometeu, Senhor. Sabe que os meus filhos serão poderosos na terra. O Senhor prometeu. Eu e minha esposa seremos uma só carne, um só. Isso é oração. Sim. Eu estou lembrando, sabe, Deus, aquilo que Ele prometeu para mim. Se Ele prometeu, Ele não é homem para que minta. Então, Deus, Ele vai cumprir. Opa, então eu chego com Ele com a evidência, tá? Senhor, tá aqui, o Senhor prometeu. Então, o Senhor colocou sementes de grandeza aqui dentro. Pois é Deus que realiza em vós o querer e o executar, segundo uma palavra rebuscada, beneplácito, né? Então, mas é o desejo benevolente, muito a bondade forte de Deus. Então, se Ele te colocou, sabe, aquilo que o Walt Disney disse, né? Tudo que o homem é capaz de pensar, né? Ele é capaz de realizar. Né? O Napoleão Hill diz, tudo que o homem concebe em seu coração. A Bíblia fala também lá, né? O homem é o que ele pensa no coração. Então, na verdade, é assim, se Deus te deu um sonho, Ele te capacitou pela própria natureza para você realizar. E como que se realiza? Você identificando a sua identidade. Eu já tenho tudo já. Eu já tenho tudo aqui dentro de mim. Pô, eu sou especialista em PNL, eu sou apaixonado pela PNL, transformou minha vida, sabe assim, eu Master Practitioner, fiz vários cursos, treinamento, eu sou treinador de alto impacto, tem aquele cara andando na brasa, aquela pegada toda, mas eu falo assim, a melhor forma de você identificar, a PNL fala que nós já temos todos os recursos necessários dentro de nós, então eu estou precisando de uma superação, eu pego uma superação que eu tive na vida, eu pego lá, o que eu me superei? Pô, eu tô precisando de um milagre. O que eu vivi para viver aquele milagre? Como que era a minha oração? Como que era a minha entrega? Sabe, o que eu estava fazendo naquele momento? Nem sempre a gente repete isso. Por que eu sou apaixonado, sabe, de ver case de sucesso, pessoas que se deram bem e que continuam? Pô, o que me chama atenção num Carlos Wizard da vida, pô, que eu tenho o privilégio hoje de andar junto, de a gente ter uma obra social. A gente todo domingo falando sobre fé, propósito e família. A gente vai ter um encontro de casais aqui em Alphaville também já. Entendeu? A gente roda o Brasil fazendo um encontro de casais com outros 2 casais também. E a gente fala sobre fé, empreendedorismo e educação num evento que nós fizemos aqui em Alphaville, chamado Vida Abundante. Teve em Palmas, teve em São José do Rio Preto. A gente também roda o Brasil. Mas o grande objetivo é que as pessoas tenham esse despertar espiritual. Se eu recebi isso na minha vida, se eu fui beneficiado, eu quero que alguém receba isso. E o auge disso é quando você vê aquela pessoa que foi beneficiada, que você foi instrumento de Deus, esse cara começa a ser instrumento de Deus para alguém também. Aí nós atingimos. É o que você está fazendo aqui hoje, é o que eu estou fazendo. Compartilhando as sementes que geraram bons frutos em nossas vidas, né? E manter um espírito de gratidão, né? Um espírito de gratidão é muito importante, né? Sim, existe uma coisa na identidade que me ajudou muito, principalmente a eliminar um pouco da escassez, que é a sensação de agraciado, de abençoado.
Isso é muito importante, cara, mas muito importante, mas muito importante. Porque talvez alguém que está assistindo aqui agora, Denis, ele olha para as suas circunstâncias, para o seu cenário, e ele vê algumas coisas que não estão dando certo. Pode ser que ele assumiu uma identidade de frustração, frustrado, de fracassado, de traído. Ele pode ter várias coisas na cabeça dele aqui agora. O que você pode dizer para essa pessoa agora que está ouvindo esse podcast? Ó, eu vou falar duas coisas, né? Então, assim, ó, primeiro, um espírito de gratidão, é o que você falou, porque a gratidão está intimamente ligada à prosperidade. Sim. Então, você quer prosperar, seja grato. Ou seja, ele Tá? deve agradecer, olhar para o cenário dele e agradecer. Você quer prosperar, agradeça. Então, assim, não importa o cenário que você... Eu sei que é coisa de louco, pô, eu vou agradecer, mas eu não tenho... Mas é essa semente de grandeza mesmo. É plantar uma semente no tempo de necessidade. É você estar plantando, muitas vezes, às vezes Deus vai te provar, vai vir gente que você vai ter que ensinar, que você vai ter que ajudar, e é aquilo que você mais precisa. Eu fiquei 4 anos trabalhando para a obra de Deus. Eu trabalhava segunda, sexta, dando palestra gratuita sobre dependência química, visitando escolas públicas, dando testemunho o dia inteiro, de graça, arrecadando alimentos para a clínica onde eu me tratei. Sábado e domingo, estava lá visitando clínica, visitando famílias, indo um amigo, uma pessoa que recaiu. Então eu trabalhava 3 dias da semana, que era no meu trabalho mesmo. É isso aí que nós colocamos 1.500 alunos em 9 meses. Então, quando você trabalha para Deus, Deus trabalha para você. E a gente tem um espírito de gratidão, isso eu vivi. Não tinha nada, minha família não tinha nada, não tinha nenhuma condição. Assim, ó, eu e a Priscila, a gente foi morar juntos, com todos os móveis emprestados, eu estava começando um negócio, então minha esposa ela teve que manter a nossa vida. Ela era cabeleireira, então ela tinha que, estar lá num salão, pagando aluguel, levando comida para dentro de casa. Muitas vezes eu fui suprido pela minha mãe, pela minha irmã, pelo meu sogro, pela minha sogra, pela minha cunhada, que não sabia o que a gente estava vivendo, mas eu nunca neguei. Chegava lá, tinha feito uma feira, tinha trazido uma... E a gente agradecendo a Deus, porque, eu sei que isso aqui não vai ser definitivo. Mas naquele momento eu aprendi uma coisa. A gente cresceu, tudo a gente agradecia. Tudo a gente agradecia. Teve um momento de a gente chegar à noite e eu falar, Pri, o que tem para comer? Ela falou, tem mingau. E nós vamos dar glórias a Deus. E essa história é muito forte para nós. E aí daqui a pouco, a gente começou a crescer. O negócio estava bombando. Em 2010 eu vivi o período mais duro da minha vida, porque tudo aquilo que eu pedi, tudo aquilo que eu quis, eu tinha aquele quadro dos sonhos, eu tinha desejo de ir para Disney, eu já tinha atingido a minha casa dos sonhos, eu tinha atingido o meu carro dos sonhos, eu já estava com a família, com 2 filhos, mas eu ouvia uma voz a todo momento, o que você está fazendo com essa mulher? Eu estava ao ponto de perder, a minha coroa, de perder a minha ajudadora, porque eu comecei a me tornar ingrato. Porque olha o que acontece. A gente pediu, David. Eu quis, eu desejei, eu fiz o quadro dos sonhos. Eu fui pra Disney, cara. Eu voltei com 8 malas da Disney. Tava bem financeiramente. Só que assim, todo excesso é sinal de que tá faltando algo. Sim. Eu era esse fracasso no lar. Nenhum sucesso compensa um fracasso no lar. E eu tava me sentindo o cara pior do mundo. Do ponto de vista financeiro bombando. Do ponto de vista pessoal, eu sei o que é isso. E eu ouvi uma vozinha dentro de mim falar assim, você está matando o seu casamento com a sua língua. Eu reclamava da minha esposa, eu falava mal dela, eu xingava ela, xingava a família dela, tudo assim, porque eu estava acabando. E aí nós já estávamos separados e a minha esposa, ela foi buscar do Senhor, falou, já estou separado, já não aguento mais. Ela foi buscar do Senhor. E ela ouviu um servo de Deus, no começo, da pregação, falando assim, filha minha, e você veio buscar a palavra aqui para se separar. E eu estou mandando você voltar para sua casa e desfazer aquela mala que você fez. Porque o que Deus uniu, o homem não separa. E se está faltando amor, eu vou devolver amor. E ainda te anuncio que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Vocês vão se amar como vocês nunca se amaram. Cara, e na mesma, olha, ela foi buscar num canto. Eu tinha ouvido por meio de um amigo do Gilberto Chaves, assim, pega 30 dias e você fala bem da sua esposa para todo mundo. Eu queria falar mal dela para todo mundo. Eu sabia, era o meu desejo ela estar falando.
E durante 30 dias. Sabe aquele filme Círculo de Fogo lá? Não é? Né, Aliança de Fogo, Círculo... Eu sei que é um filme que fala de casamento, do Sim. bombeiro lá. Eu altamente recomendo, tá? Porque as mulheres amam os homens fortes, eu li. Então eu fui... Leitura já fez uma diferença na minha vida. Eu falei, eu preciso me encher de coisa positiva. Ouvindo mensagem positiva a todo momento, cantando, orando. E aí, durante 30 dias, eu fiz essa experiência. Eu falei bem na minha esposa para todo mundo. Uau. Eu passei o Natal com os meus filhos sozinho. Eu passei o Ano Novo sozinho, para não falar mal dela, cara. E aí, eu terminei 2010, que era um dos piores anos da minha vida. Eu estava começando 2011, um dos melhores anos que eu vivo até hoje. Eu vi esse milagre de Deus na minha vida. Então, ali, a partir dali, nós temos um momento que a gente faz toda quarta-feira, chamado Vida em Excelência. A gente faz pelo Zoom. A gente fazia presencial, rodando as unidades da Enjoy, para ter um momento de gratidão. O que nasceu nessa época? A gente tem que continuar agradecendo. Porque olha o que acontece. Você viveu um testemunho, seja uma obra material, seja espiritual, seja um milagre, seja uma saúde. O que acontece? Logo depois que a gente viveu isso, a gente quer testemunhar. Vê se não é assim. Eu quero contar uma obra, eu quero dar um testemunho, eu quero falar do bem que eu tive. Quando eu paro de falar, eu deixo a rotina, a ferrugem do amor, corroer a nossa visão. Olha que duro. Aquilo que eu pedi, aquilo que eu queria, aquilo que eu desejei, que eu orei, eu começo a desanimar. Quando o desânimo é o prego do mal. Ó, você vai continuar reclamando. A próxima etapa é reclamar. E quando você reclama, você está a um passo de perder. E Deus me deu isso aqui, assim, eu sentindo no coração essa perda. Eu falei, eu preciso agradecer. Então, a gratidão, ela cria uma barreira protetora contra as forças do mal. E quando você começa a agradecer, e principalmente agradecer pelo que você tem, agradecer pelo que você não tem, e agradecer antecipadamente. Essa é uma oração poderosa. Agradecer, eu já te agradeço, Senhor, porque o Senhor prometeu que o caminho do justo cada vez fica mais brilhante. Eu já te agradeço. O Senhor disse que tudo que eu tocar vai ter sucesso, vai prosperar. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor disse, más amizades corrompem bons costumes. Diga-me com quem andas. Então é por isso que nós estamos aqui. Tem que ter uma conexão. Pô, tem que ter uma conexão divina. Eu acredito nisso. Deus, ele não coloca nos lugares... Algo nos atraiu, né? Algo nos atraiu. Uau! Então tem bastante coisa. Tem bastante coisa. Então a gratidão seria a chave para o começo. Eu não tenho dúvida, não tenho. O chave para um novo começo, para um recomeço. Um recomeço. Para quem talvez ainda olha para os cenários e se desanima. Porque existe um perigo muito grande, né? Quando você olha para o que está acontecendo e associa a quem você é, a sua identidade. E não é. O que acontece com você é algo externo. Opa, é uma circunstância. É uma circunstância. Circunstância passageira, né? Isso. Agora, quem você é aquilo que está no coração do Pai. É aquilo que ele planejou desde o início. Você tem que trazer existência, entender isso. Quem é você? Eu gosto muito de uma fala. Sim. E eu falo muito isso, né? Assim, a gente não sabe quão próximo você está do sucesso, da vitória, quando você desiste. Sim. E Paulo diz isso, né? Agora nós estamos vendo em partes. Só amanhã veremos como um todo. Então, se você pega uma cena, uma circunstância isolada da sua vida, não tem explicação. É um vitral. Sim. Pô, Deus é o verdadeiro arquiteto do universo, ele é o verdadeiro pintor, o escultor, ele é o grande artista. Ele está construindo um vitral da sua vida. Você pega aquela partezinha ali separada, não tem graça. Mas ele tem uma obra para você, né? Uau. Cara, ele vai colocar ali e você vai falar, caraca, se não tivesse aquilo, se eu não tivesse passado por isso... Então é muito louco, né? Deus é bom demais, né? Deus é bom demais, né? Não, ele faz em dias o que a gente não faz em anos, cara. Um momento também me fez me reconectar com o Pai, assim, foi algo incrível. Foi já cansei de falar isso no podcast, que foi num culto numa empresa e um amigo me perguntou assim, que estava liderando aquele culto, né? Quem é Deus para você, David? Eu falei, cara, Deus é o Criador, é o soberano, ele é o onipotente, onipresente. Aí ele falou assim, cara, esse é o seu problema. Você só vê um Deus que está longe, não um Deus que está perto. Olha. Tudo que eu criei na minha cabeça de Deus era de característica de uma pessoa de difícil acesso, de estar longe. E eu entendi que era uma referência que eu tive
de quem Deus é, o caráter de Deus, Olha, e também era a forte forma isso, hein? como meu próprio pai se apresentava, como alguém distante. Então, eu tive que resolver com meu A raiz da pai, rejeição aí, né? É isso aí. entender que Deus não era aquilo que eles falaram para mim, que eu tive que descobrir o pai em relacionamento. Eu tive que me abrir, tirar minhas Nossa, que armaduras forte isso aí. para conversar com ele. É onde eu comecei a conversar com Deus da forma como você falou. Falar, né? Falar. Falar. Importante Pai, isso aí. tá difícil. Eu tive um momento que eu fiquei numa posição fetal dormindo uma vez, que eu me coloquei numa condição de feto. Eu De falava assim, renascimento, né? De renascimento. renascimento, Eu falei, né? pai, me construa de novo. Porque as diferenças que eu tive, que eu convivi, eram coisas que você, quanto mais você vai ficando num ambiente ruim, você vai, como é que fala? Trazendo aquelas coisas vai para dentro. Você absorvendo, vai né? absorvendo. E depois, quando você descobre que tem um monte de coisa para resolver, não é tão simples, mas é possível. E eu fui encarando com coragem, determinação, e fui vencendo barreiras, saindo de ambientes que me atrapalhavam, que me afastavam do meu propósito. E, cara, a sua Louco, história hein? de vida é muito, muito parecida com a minha. Oh, Talvez, assim, não posso dizer ser prepotente nesse nível, mas o que eu vejo, na verdade, é que você está num futuro, você está numa posição que eu desejo estar um dia, de legado, sabe? De história de vida. Então, cara, a sua história me inspira. Obrigado por compartilhar. Obrigado. E até com a Enjoy, né? Quem sabe aí, né? Aí, ó. Aí, ó. Muito Então, bom, cara. pô. Muito obrigado, Denis. Pô, eu que agradeço. Cara, eu queria fechar um último assunto antes da gente fechar esse podcast Pô, maravilhoso. rápido, hein, cara? Rápido. Cara, qual a importância da mulher nessa construção, cara? Assim, eu imagino que lá no início existiam algumas coisas que conectaram você. O que conectou vocês no início? Pô, sim. Como foi isso? E o que conecta hoje? O que mantém hoje essa família unida, linda que vocês construíram, cara? Pô, cara, obrigado por responder isso aí. Por eu ser da área comercial, durante um tempo eu vivi uma falácia, tá? Eu vivi aí um erro, um engano, que eu divulguei até muito isso. Falar, o homem é a cabeça e a mulher é o pescoço. Gira a gente para onde quiser. E aí, sabe, eu ouvi aqui no espírito, falei, cara, você está tratando a sua esposa como pescoço. Pô, lá atrás a gente não tinha ração de cachorro, minha avó cozinhava, sabe, pescoço de galinha, tudo lá para dar com arroz lá para cachorro e tal. Eu falei, pô, sua mulher não pode ser pescoço. E eu ouvi essa vozinha assim pelo espírito. A mulher é a coroa, porque ela ilumina você por onde você... Uau. Então a Priscila é a minha coroa, cara. Sim, ó. E hoje eu tenho o privilégio de ter a minha esposa, uma mãe maravilhosa, sabe? Ela que é minha segurança, sabe? É aquela que tá ali abraçando a família, porque a esposa é isso, cara, é cuidado. E a gente entendeu, eu entendo o papel dela e ela entende o meu papel. Eu brinquei no outro dia, né? A gente viveu uma cena, vou falar muito rápido assim. Eu tenho o Pierre de 9 anos e tem uma motinha elétrica. Sim. E ele não andava, né? Mas eu vi um menino andando lá no... Eu falei, por que você não pode andar? E ele não andava. E a Priscila falou, não, mãe, não deixa, né? E é o papel do pai. E eu falei, você vai andar. E eu fui com ele assim, na garupa, ele andando, mas eu falei, agora você vai andar sozinho. A primeira vez que ele saiu e já bateu no meu carro de frente. Ele já caiu e já levantando assim, pai, eu não vou mais, isso aqui eu não sirvo pra isso. Eu falei, agora que você vai. Cara, ele pegou a moto e nunca mais parou. Então ele falou, eu nunca... Aí ela falou pra mim assim, ó, um exemplo. Eu nunca faria isso. Porque a mãe, na hora que ele caiu, que ele já ralou, já ia acolher, já tirar daquela situação. E eu já falei, não, você precisa vencer isso aí. Uau. E o que eu lembrei nessa hora? Eu não tive meu pai fazendo isso comigo. Eu não tive meu pai ali naquele momento. E eu posso ter falhado. Te ajudando a vencer os medos. Sabe, tá ali. Então hoje o que eu posso fazer pro meu filho para falar assim, ó, com as você meninas, consegue. com ele, consegue falar assim, ó, e o papai tá aqui. Eu tô aqui, tô do seu lado. Eu tô aqui, tô do seu lado. É isso que a gente precisa ter com Deus. Cara, vai sem medo. Vai com medo mesmo. Pô, coragem não é ausência de medo, né? É a gestão, sabe? Né? É administrar esse medo, né? Pô, o Raul dizia isso, né? Conserve seu medo, mantenha ele aceso, mas sempre continue sem medo de nada. Não, por quê, cara? Não, medo faz parte. Não, medo faz parte, mas a gente continuar mesmo. Então não pare. Não pare nas circunstâncias.
O que você está vivendo hoje, o que você está vivendo hoje é infinitamente menor em relação às bênçãos que o Senhor tem no futuro. E às vezes é só uma prova passageira que vai te dar uma graça eterna. Você vai lembrar disso com muita gratidão e vai deixar um legado de vitória para você, que você pode voltar naquele estado e ter essa mesma vitória. As vitórias mais recentes são as mais fáceis de serem repetidas. Nem sempre a gente se lembra disso. Eu queria que você deixasse 3 dicas para quem talvez está numa situação parecida com o que você já viveu. Lá atrás, zona de dificuldade, um desafio, sabe? Você estava numa zona muito desafiadora e uma situação muito desafiadora. Três coisas que ela precisa fazer para sair. Eu acho que de tudo, né? Assim, acho que primeiro, admitir. Esse é o primeiro passo, né? Que a gente fala até de recuperação. Admito que sou impotente perante a droga. E aí eu gosto dos 12 passos do cristão, que sou impotente perante a minha separação de Deus, a minha raiz de rejeição, não reconhecendo a minha paternidade. Admito que sou impotente perante a minha separação de Deus e que perdi o domínio sobre a minha vida. Admite. Deus habita na vulnerabilidade. Tudo começa com a verdade. Ele ama isso aqui, ama vulnerável. Se apresenta para Deus do jeito que você é. Deus, ele sonda o teu coração, esquadrinha os teus rins. Então, abre o jogo. Talvez o medo de se expor é porque foi rejeitado pelo pai, pela mãe. Aí, por alguém, ou numa empresa, por uma namorada, por um alguém marido. Te rejeitou e você tem medo de expor sua vulnerabilidade. Então, você pode ser vulnerável com Deus, né? Deus é o único que nunca vai usar o que você disse para ele contra você. Ele sempre vai usar ao seu favor. Quando estou fraco, estou forte. Estou forte. Então é isso aqui. Segundo, reconhecer que assim, que Deus está no controle. Eu admito, e aí depois assim, só Deus ele pode me devolver essa sanidade. É nele, eu preciso, entender de Deus, eu preciso reconhecer, ele é a fonte, me conectar com ele. E aí, para mim, é trazer conscientemente Deus em tudo que a gente faz. Trazer ele para perto em todas as decisões. Porque a gente vive também um período que eu gosto muito de dizer, né? Eu gosto dessa frase assim. Tem um momento que a gente está vivendo muito Deus, que todo mundo já viveu isso, que já teve uma espiritualidade, que busca. E aí você ouve uma voz, né? Dizendo assim, você está vivendo muito Deus, está esquecendo de viver a vida. E aí, quando você está vivendo essa vida, o que a outra voz aqui do Senhor vem? Você está vivendo muito a vida, está esquecendo de viver Deus. E é uma mentira. Porque Deus não separa o sagrado do profano. Tudo é sagrado. A vida está em Deus. Nada é banal. E Deus está na vida. Coisa linda, né? Uau! Então, sim, trata tudo. Tudo é assim. Então, não dá pra gente... Tudo é sagrado. Não dá pra gente dividir. Coloca, esse é um exercício que eu quero. Coloca Deus conscientemente em tudo que você faz. Coloca Deus conscientemente, consagra Ele. Esse lugar aqui, esse podcast tem que ser isso aqui. Aonde você esteja, às vezes ela está em algum lugar ali, está no trabalho, que seja, agradeça, né? Traga Ele para esse momento presente. Em tudo que você faz. Uau! E aí quando você dá honra para Ele, Ele vai te exaltar, né? Então Deus ele vai te honrar, né? Perfeito. Cara, que podcast maravilhoso, que história linda, cara. Obrigado. Denis, muito feliz. Fomos conduzidos mesmo, né? A gente falou, tinha assunto para falar, Deus guiou do jeito que a gente sabe que você precisa ouvir, nós acreditamos nisso, né? É o que transborda, nós oramos pedindo que Deus tocasse o seu coração e que por meio da minha história, da história do David, você possa ser tocado e falar assim, existe um Deus que não quer saber o que você fez, que se deixou de fazer, ele está só falando, começa de novo, vem a minha, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, sobre o fardo eu vos aliviarei, pois meu fardo é leve e meu jugo é suave. Entrega tudo. Você está passando por um momento duro, entrega. Eu acho que essa é a grande... Entrega. Divide com o Senhor. Você nem vê esse peso. E amanhã você vai estar dando testemunho aqui, num podcast, em qualquer outro lugar, o quanto que Deus é bom. Uau! Se você pudesse deixar uma única mensagem para o mundo, pudesse aparecer em todas as telas do celular ao mesmo tempo, o que você mandaria? Cara, essa é nova, hein? Essa é nova. Aparecer agora para todo mundo. O que você diria? Cara, busque a Deus, né?
Busque a Deus. Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Tudo tá lá. É a verdadeira bênção. Tudo E não tá causa nele. dor e nem sofrimento, né? Busca essa paternidade. Busca viver Deus. A gente não precisa nem conhecer Ele perfeitamente, né? Só se Mas- entregar para ele que ele garante, né? O Ele- querer e o Eu gosto de executar. uma definição de Deus que é que ele deu para Moisés, né? Quem eu sou? Eu sou. O que sou. Ele é o que você precisar. Ele é amor, você precisa de amor. Ele é carinho, você Segurança, precisa. presença. Ele é paternidade, ele é presença, ele é cura, ele é libertação, ele é milagre, ele é provisão, né? Então, Uau. entrega para ele, né? Perfeito. Então, nesse podcast de hoje, você, eu, todos nós aqui falamos Obrigado. de muitas preciosidades, muitas pérolas. E hoje você aprendeu sobre paternidade também, sobre uma história de superação de uma pessoa que veio de um contexto, né? O Denis veio de um contexto bem comum, a grande maioria, né? Mas conseguiu resultados extraordinários e teve algumas viradas de chave nesse processo, entendeu? Reconhecer a paternidade de Deus, reconhecer sua identidade, reconhecer a importância da gratidão, reconhecer a importância da pessoa que estava ali do lado dele, né? Que é a sua esposa, apoiando ele, que também tinha os seus desafios para resolver, suas questões, mas Quinas e cantos, a parceria conseguiu, como é que fala? A parceria não, o Espírito de Deus convenceu, né? Porque é ele que convence, né? É isso aí. Trouxe um senso de parceria que fez com que as coisas se De unidade, alinhassem, de unidade, né? Isso é muito importante. Então, esse é o legado que você, eu creio, já tem deixado, não só com a sua família, com esses trabalhos aos domingos à noite, mas eu tenho certeza Com o Instituto aqui, com o né? Instituto, isso que eu ia falar, porque tudo que a gente direciona na vida, todos os projetos que Deus entrega pra gente, é a nossa visão que vai direcionar. Se a gente realmente está sendo guiado pela visão dele, ou às vezes por um motivo egoísta, né? Então você escolheu, né, confiar no Pai e seguir realmente aquilo que ele colocou no seu coração. Então, cara, parabéns. Existe esperança. Existe esperança para mim e para você. Eu também tenho uma história e, cara, eu me inspirei muito de verdade com tudo que você falou aqui. Já imaginei várias coisas assim, sabe? Que eu passei Obrigado, também. um privilégio, na um vida. privilégio de estar aqui mesmo aí com você aí. Gratidão, gratidão. E se você foi tocado com essa mensagem, com essa história, compartilhe e comente, faça uma pergunta. Você pode comentar aqui no YouTube, aqui no Spotify. Nós estamos nos principais canais hoje, nas redes sociais, estamos no Instagram também, no TikTok. Siga, compartilhe aqui para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Quero agradecer mais uma vez a Wits Flow, a produtora incrível que tem realmente produzido tudo isso. Maravilhoso. A todos os bastidores, a todos que fazem parte dessa estrutura incrível também, que ajudou a criar muito, como é que fala, todo o direcionamento do programa. Quero agradecer essa nova fase também do Pode Com Ele. Então, muito obrigado a todos e a você que assistiu até o final. Você está aqui até o final, porque essa mensagem tocou você, eu tenho certeza disso. Então, meus agradecimentos. E Denis, mais uma vez, obrigado. Obrigado você, meu irmão. Obrigado você. Tá convidado para o próximo para a gente falar de outros assuntos. Então a gente fala. A gente fala de empresa, né? A gente fala de negócio, de gestão compartilhada, né? Uma série de coisas. Com certeza. Pessoal, um abraço e até um próximo Pode Com Ele. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.